Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre o divisor de tensão e o divisor de corrente? Então vamos lá, olha aqui esse exemplo que eu trouxe. A lâmpada LED, sim, essa lâmpada que está agora no mercado, ela é atualmente a melhor tecnologia para iluminação residencial. Não estou fazendo jabá da lâmpada LED, realmente isso é verdade. E parte do circuito de uma LED está desenhada aqui embaixo. Então aqui nós temos a nossa lâmpada LED da marca RA Iluminações, uma LED de 6.500 Kelvin, certo? Temperatura de cor. Tá, mas esquece a lâmpada, vamos olhar o circuito. Tem aqui uma fonte de corrente de 9 amperes e ela entrega uma corrente que é dividida em uma I1 e uma I2. I1 passa por um filamento de LED, né, que eu chamei aqui de L1, que tem uma resistência de 50 ohms. E I2 passa por um outro filamento de LED, que eu chamei de L2, que tem uma resistência de 100 ohms. E aí eu quero saber, quais os valores dessas correntes I1 e I2? Bom, na verdade, esse circuito ele nada mais é do que um divisor de corrente. E para entender o funcionamento dele, a gente precisa entender o divisor de tensão e o divisor de corrente. Primeiro, o divisor de tensão. Bom, a tensão ela é dividida quando há resistores em série. Como assim? Olha aqui esse circuito. Tem aqui uma fonte de tensão, certo? Ela entrega uma tensão V, está saindo dela uma corrente I e passa por esse resistor R1 e pelo resistor R2. A gente já viu que resistores em série eles vão ter a mesma corrente I. Então aqui a lei de Ohm para o R1 vai ficar V1 igual a R1I e a lei de Ohm para R2 vai ficar V2 igual a R2I. Beleza? Mas eu também posso fazer aqui, né, a minha lei de Ohm para o circuito equivalente, né? Ou seja, a tensão entregue aqui por essa fonte de tensão, ela é V. Isso é igual à resistência equivalente, que a gente viu que é R1 mais R2, né, porque eles estão em série, vezes a corrente I. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou botar esse I, por exemplo, I aqui é igual a V1 sobre R1, né? Então, eu vou botar ele aqui. Ou então, I igual a V2 sobre R2, e vou jogar V2 sobre R2 aqui. E eu vou ter as seguintes expressões, por exemplo, que V1 igual a V vezes R1 sobre R1 mais 2, ou seja, a cada extensão V1 ela está ligada à tensão completa V vezes R1 dividido por R1 mais R2. O que isso quer dizer? Que no divisor de tensão, a gente vai botar a tensão total, né, o V, vai multiplicar pela resistência que a gente está vendo naquela tensão, ou seja, para V1 eu vou multiplicar por R1 e dividir pela soma de resistências que tem nesse divisor de tensão, ou seja, aqui no caso R1 mais R2. Tá, partindo desse princípio, vamos ver como é que funciona V2. V2 vai ficar igual à tensão total, né, V, vezes a resistência que a gente está vendo nessa queda de tensão, ou seja, R2. E aqui embaixo, soma de todas as resistências desse divisor de tensão, R1 mais R2. E assim, facilmente a gente encontra qual é a queda de tensão R1 com a queda de tensão R2, tendo apenas o valor de V e o valor dessas resistências, né? Porque isso aqui tudo sai dessas três expressões quando a gente mistura elas. Beleza, assim que funciona o divisor de tensão. E como é que funciona o divisor de corrente? Bom, a corrente ela é dividida quando há resistores em paralelo. Então vamos olhar aqui nosso circuito. Eu tenho aqui uma fonte de tensão entregando essa corrente I. Essa corrente I é dividida em I1 e I2. Pela lei de Ohm, eu sei que I1 é igual a V sobre R1 e I2 é igual a V sobre R2. Certo? E aí eu também sei que eu posso pegar esses resistores e botar ele em resistência equivalente, né? Então, fazendo a lei de Ohm aqui, vai ficar que V, que é a tensão total, é igual a corrente, certo? Essa corrente I, que passa por essa resistência equivalente. Como é que fica essa resistência equivalente? Produto pela soma, né? Então, fica R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E aí, se eu for substituir esse V por esse V aqui de cima, né, eu vou poder ter uma nova expressão sem o V, apenas com as correntes. É o que acontece aqui. Esse é o divisor de corrente. Para a corrente I1, vai ser igual à corrente total, certo? A corrente que chega aqui no divisor de correntes, vezes a resistência do ramo oposto. Ou seja, para ver a corrente que passa no R1, eu vou botar aqui em cima o valor de R2.
E embaixo a gente vai botar a soma de R1 mais R2. Beleza? Então, pelo isso mesmo, saindo desse princípio, né, como é que ficaria I2? Vai ser a corrente que chega, né, o I, vezes a resistência do ramo oposto, que é R1, dividido por R1 mais R2. Repara que é o contrário do divisor de tensão, né? No divisor de tensão a gente usava a resistência que a gente está avaliando ali, né, no V1. Aqui no divisor de corrente a gente vai ver a resistência do ramo oposto. Beleza? Tá ok. Sabendo agora o divisor de corrente, fica fácil a gente descobrir, né, quais são essas correntes I1 e I2 daquele circuito da lâmpada LED. Bom, aqui a gente viu que a gente tem uma fonte de corrente, né, entregando 9 amperes, ou seja, essa corrente aqui que chega no divisor de corrente, ela vale 9 amperes. Beleza? E agora é só fazer o divisor de corrente. Então, para ver I1, eu vou ter que colocar I vezes a corrente do ramo oposto, né? Mentira, vezes a resistência do ramo oposto, né? Que eu chamei de L2, dividido por L1 mais L2. Eu chamei de L só porque é um filamento de LED, mas é a mesma coisa que eu tivesse chamado de R, ok? E aí, para encontrar I1, né? Eu vou usar I1 é igual I, que é a corrente que chega a 9, vezes L2, que vale 100 ohms, dividido pela soma, né? Dá 150. Isso aqui vai dar 6 amperes. Beleza? E aí, como você está ligado que a lei de Kirchhoff das correntes fala que esse 9 amperes tem que ser igual a I1 mais I2, né? Então, ó, 9 é igual a I1 mais I2. 9 é igual a I1, que vale 6, mais I2. Também a corrente I2 é igual a 3 amperes. Beleza? Esse é o jeito mais rápido, né? Se descobrir I1, já posso descobrir I2 pela lei dos nós, né? A lei de Kirchhoff das correntes. Mas eu também posso fazer, né, só para ver se vai dar certo, o divisor de corrente para ver se I2 vai dar realmente 3 amperes. E vai dar, mas só para a gente garantir. Então, I2 é igual a I vezes a resistência oposta, né, que é L1, dividido por L1 mais L2. Então, I2 é igual a corrente 9 vezes 50 dividido por 150. E se fizer essa continha aqui, vai dar 3 amperes, sim. Tá vendo? O divisor de corrente realmente funciona, né? Então é isso. Quando você tiver resistências em série, você pode fazer o divisor de tensão para descobrir cada extensão em cada uma daquelas resistências. Quando tiver resistências em paralelo, é só fazer o divisor de corrente para descobrir a corrente de cada um desses ramos. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!